Boa tarde, Regina. Oi, Hugo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Boa tarde a todos. Hoje a gente Boa conseguiu tarde, Regina. trazer mais gente aí para acompanhar a análise. O Otto, que é sócio da Pacheco, o Evandro, o Júlio, consultores aí dedicados em projetos. Vamos lá ver o que tem de bom na análise de setembro. Vamos lá. Bem, começando pelo cenário internacional, a gente já tem falado isso aqui nos últimos meses, tem uma tendência de desaceleração do crescimento global, né? Saindo lá de 2022 em torno de 3,5% para 3% esse ano, e em torno de 3% também no próximo ano, em 2024. Mas a gente tem algumas surpresas positivas, sobretudo nos Estados Unidos, que vem crescendo um pouco acima das expectativas, tá? E algumas outras regiões também, mas o destaque é maior para os Estados Unidos. A inflação, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa, vem cedendo mês a mês, ainda um pouco distante da meta. Por conta disso, os bancos centrais ainda estão mantendo os juros elevados. Então, teve recentemente ainda elevação de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e a tendência é que se mantenha nesse nível elevado pelo menos até meados do próximo ano. Tá? Então, de uma forma geral, é uma economia que vem surpreendendo positivamente, a inflação cedendo, mas os juros ainda vão ficar elevados para conter a inflação e trazer ela para a meta. E por conta disso, a gente tem uma desaceleração de crescimento, mas não é nada também tão relevante, saindo de 3,5% para 3%. Tá? Esse é o cenário global. No cenário doméstico, a gente já tem visto assim, algumas notícias um pouco melhores nos últimos meses. Né? Então, a expectativa de inflação, esse aqui é a expectativa do IPCA, que é medido pelo Boletim Focus do Banco Central. Então, lá em meados do ano, lá em maio, a gente tinha a expectativa de fechar a inflação desse ano em 6%, agora já está em 4,9%, é uma melhora. Da onde vem isso? O câmbio veio um pouco mais para baixo, então ajuda a inflação, as commodities também arrefeceram, então tudo isso acaba ajudando. E além disso, temos uma super safra recorde de grãos, então alimentos também conseguiram arrefecer os índices de inflação. Tá? E a outra notícia melhor ainda é o crescimento. Então, se esperava lá no começo de 2023 que o PIB teria um crescimento de 0,8%, abaixo de 1% no ano. Agora, as últimas expectativas, agora atualizadas, são crescer em torno de 2,6%. Isso é importante relatar que tem um viés até um pouco mais de alta. Talvez a gente se surpreenda para um crescimento aí talvez de 3%. Notícia boa. Notícia boa. Outra notícia boa é a taxa Selic. Então, o Banco Central já começou a cortar a taxa de juros. Né? A expectativa é de fechar esse ano Selic em 11,75. Ainda é uma taxa elevada, mas a gente vem paulatinamente vendo esse movimento de corte de juros do Banco Central. Tá? Mais uma notícia boa é o câmbio. A gente tinha uma expectativa de fechar o ano com o câmbio a 5,25. Viemos um pouco mais para baixo de 5, ali 4,90, agora as expectativas foram para 5. Então, o que a gente deve imaginar em termos de câmbio? Isso é muito importante para as empresas. Tá? O câmbio deve oscilar aí entre 4,90, 5, 5,10 até o final do ano. Da onde vem essa oscilação? Algumas forças puxam para cima, outras puxam para baixo. Tá? O que puxa o câmbio para cima? Né? Passar de 5, 5,10. Porque os Estados Unidos ainda está num movimento de alta de juros e o Brasil começou a reduzir. Então, esse diferencial de juros é a migração de capital e isso impacta no câmbio. Tá? O que pode jogar o câmbio para baixo de 5, talvez 5,90, até um pouquinho menos? Esse ano, nós temos uma super balança comercial, que deve passar de 80 bilhões. Isso vem grandemente das exportações do agronegócio, que tem favorecido. Então, a gente pode ver esse câmbio mais para baixo por conta, principalmente, de uma balança comercial recorde. Tá? E, além disso, como o Brasil está entregando um resultado melhor, um crescimento melhor, vem endereçando muito bem as reformas, então isso favorece um câmbio um pouco mais para baixo. Tá? Então, por que eu chamo a atenção isso para as empresas? Porque essa volatilidade de 4,90 para 5, 5,10,
isso pode ter alguns impactos nos negócios. E quem Sim. depende de matérias-primas que são importadas ou vende em dólar, tem que ficar muito atento a essas oscilações. Pode parecer pouco, mas o impacto no negócio pode ser bem relevante. Uhum. Ah, com certeza. Não só quem importa diretamente, né? Mas às vezes compra alguma matéria-prima local, em algum momento na cadeia tem um efeito, né? Tem um impacto de algum material importado. Exatamente. Então, esse é um ponto bem relevante, tá? Então, olhando o cenário para esse ano e para os próximos, a inflação, a tendência é que ela continue cedendo, convergindo para a meta, que é de 3%, então a gente está num cenário bastante benigno de inflação, tá? O câmbio também aí nos próximos anos em torno de 5%, mas como eu disse, no mês a mês a gente deve ver essas oscilações, isso é muito importante, tá na preocupação das empresas. A taxa Selic deve terminar esse ano em 11,75, para o ano que vem em torno de 9. Se eu não me engano, na última atualização a expectativa era 9,5, né? Agora veio para 9. Acho que aqui era em 25 era 9, a gente está com 8,5 agora. Sim, então tem uma toada mais para baixo para a gente chegar rapidamente em um dígito. Isso é muito bom. Claro, ainda é uma taxa que está acima dos níveis lá de 2017, 2018, mas já é um movimento de redução. Né? Bem, tem expectativa de a gente crescer aí quase 3% esse ano. Bem, e o PIB, então, assim, tem um cenário ainda de muita incerteza para o que é 2024. Tá? As apostas são de uma desaceleração, porque a gente começa a esgotar tudo que veio favorecendo a economia esse ano. Então, por exemplo, a gente teve um crescimento de 20% do PIB agro no primeiro trimestre, mas isso não deve se repetir o ano que vem. Tá? A gente teve um crescimento muito robusto dos serviços na saída da pandemia, isso também vai se esgotando, esse crescimento. Né? A taxa de juros, apesar de estar caindo, ela ainda tem um efeito restritivo sobre a economia. Então, tudo isso jogado para 2024 faz com que venha um crescimento um pouco mais para baixo. Mas ainda é um cenário de bastante incerteza, ninguém bate o martelo e realmente acredita que pode ser esse 1,5%. Tá certo. Bem, e nesse cenário, o que a gente pode ver? Uma pequena piora da taxa de desemprego. Tá? Então, saindo aí de 8,10 para esse ano para 8,50, 8,80 nos próximos anos, por conta dessa desaceleração da economia. Tá? Mas em relação ao mês passado, teve revisões para baixo aqui, né? Sim, era 23 e 24. Era pior, né, o cenário antes. Então, o que a gente está vendo assim? Em relação aos últimos meses, todas as expectativas vêm melhorando. Tá? Agora, quando a gente compara os próximos anos, aí 24 e 25, com 23, a gente percebe uma piora em termos de crescimento e em termos de desemprego. Tá certo. Bem, e um aspecto que a gente vai chamando a atenção todos os meses, e ainda continua bastante latente, é a continuidade de desaceleração do crescimento do crédito, está cada vez mais restritivo, e a inadimplência. A inadimplência cada mês cresce mais, ela já ultrapassou o pico lá de março, abril de 2020, foi o início da pandemia. Então, isso ainda é uma questão bem relevante, e a gente vê notícia diária de empresas adotando a RJ. Então, esse é um cenário que deve ter continuidade nos próximos meses. Gera bastante preocupação no mercado, né? Muita preocupação. Isso tem vindo, a gente tem experimentado um pouco na ponta, nas empresas ali, essa queda de braço, né? Que faz a inadimplência com o custo financeiro ali, que reluta, né? É um contra o outro ali. Sim. Então, em termos de cenário econômico, é um cenário de melhora do que se esperava lá no começo do ano, tá? Mas que ainda tem algumas preocupações. A inflação ainda é preocupante, a taxa de juros vem caindo, mas ainda elevada, e tem movimentos de desaceleração de crescimento, tanto doméstico quanto internacional. Tá?
e o câmbio, que eu chamo a atenção, porque ele pode impactar em algum momento os custos. Correto. Então, olhando setorialmente, né, começando pelo comércio, as vendas no varejo vem crescendo aí esse ano em torno de 4% em relação ao ano passado. Então, de janeiro a julho, sobre janeiro a julho do ano passado. Tá? Mas nos últimos meses, a gente foi percebendo um movimento de desaceleração. Então, antes estava crescendo 6%, depois 5%, agora 4%. Isso está refletindo principalmente a política monetária mais restritiva. Tá? E as vendas no varejo, elas estão muito concentradas em produtos que não dependem tanto de crédito, porque o crédito é o que mais está restritivo. Né? Então, por exemplo, combustível, alimentos, bebidas. Tem alguns segmentos que estão aparecendo aqui, por exemplo, eletrodomésticos, está crescendo esse ano. Mas, nos últimos 2 anos, as vendas caíram 15%. Então, tem um leve suspiro sobre uma base muito baixa. Tá? Veículos, a gente viu um programa do governo para incentivar, no começo do ano, né, as vendas, com barateamento de preços, então também isso foi um suspiro, não é um crescimento tão robusto assim. O que o BGE faz? Ele considera vendas e ele desconta a inflação do próprio segmento. Tá? Então, por exemplo, quanto foi a inflação do segmento de combustível? Então, desconta o preço e ali fica vendas físicas. Tá. Pode ser que ainda tenha um residual de preço aqui, tá? Mas o foco é principalmente vendas em volume. Tá. É para estar suavizado, então, essa influência do preço. Fica suavizado. Porque realmente, você não estaria aqui mais de 40%. Tá. Tá? Bom, as visitas, fluxo de visitas a shoppings, nos primeiros 7 meses desse ano aumentaram 10%, tá? Mas a gente vê no gráfico que ainda é uma movimentação abaixo do nível pré-pandemia. E isso principalmente por conta das vendas online, que direcionaram um pouco a população para a compra pela internet. Tá? Então, vem melhorando, mas ainda não retomou o pico de pré-pandemia. Tá. Bem, a indústria continua sofrendo bastante. Né? Então, toda a indústria como um todo, de janeiro a julho, registrou um recuo de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? Alguns segmentos vêm registrando um crescimento, por exemplo, alimentos, a indústria extrativa de petróleo, a indústria extrativa de modo geral, até porque ela é muito beneficiada pelas exportações, né? Mas diversos outros segmentos registrando recuo. Então, a indústria vem sofrendo, principalmente aqueles setores que são mais dependentes de investimento e dependentes de crédito. Então, a indústria bem afetada, bem impactada negativamente. Tá? Deve ter uma melhora, a gente deve registrar uma melhora no próximo ano, um cenário de redução de taxa de juros, melhora da confiança na economia, e isso pode favorecer os investimentos e impactar positivamente a indústria. Tá. Acho que uma linha que está precisando melhorar para contribuir para a confiança é inadimplência, né? Sim. A inadimplência ainda está afetando bastante a concessão de crédito. Bem, o segmento de serviços, ele vem crescendo de uma forma robusta, serviços como um todo, cresceu 4,5%, de janeiro a julho contra janeiro a julho do ano passado, com alguns segmentos aí crescendo 13%, 14%. Um destaque aqui é transporte rodoviário de cargas, e aqui pesa bastante o agronegócio, né, com uma super safra que está crescendo quase 20%, uma safra recorde, então vem beneficiando isso, tá? E as atividades de lazer também são outro destaque, então alimentação fora do domicílio, viagens a lazer, e depois da pandemia elas ganharam um boom de crescimento, né? Então os serviços vêm sendo muito favorecidos nessa retomada. Tá? Tem um segmento que a gente sempre acompanha aqui, o setor de imóveis residenciais. Então, os lançamentos e as vendas, eles registraram um crescimento muito robusto, já vinham registrando isso desde antes da pandemia. Na pandemia foi uma surpresa, um crescimento bem relevante de vendas de imóveis, até mesmo com estandes fechados, mas teve um crescimento forte de vendas. De lá para cá, então, os lançamentos eles foram arrefecendo e estão registrando retração de 16% esse ano.
em relação ao mesmo período do ano passado. Mas isso já era um movimento esperado, porque tem muito estoque de imóveis, né? Então, natural que você tenha agora uma desaceleração. As vendas, eu vou chamar a atenção aqui para um fato relevante, é que essa fonte de informação, eles fizeram uma revisão de toda a série histórica. Tá? Então, nos meses anteriores, a gente estava registrando o crescimento das vendas. Tá? E nessa revisão, então começaram a registrar já a retração. Tá? Então, nos últimos 12 meses, teve uma queda de quase 3% das vendas de imóveis novos no Brasil. Tá? Então, isso reflete o quê? Você está registrando um movimento sobre uma base que já é extremamente elevada. E a gente vem de um cenário agora de juros ainda muito elevados. Então, ele desacelera a procura por imóveis novos por financiamentos. Tá. O custo de funding e custo de crédito estão caros, né? Isso deixa o financiamento, custo de funding relacionado à taxa básica de juros e custo do crédito relacionado à inadimplência. Exatamente. O preço do dinheiro fica alto, né? Inibe investimento e financiamento. E é o que está impactando principalmente a indústria. Bom, então esse cenário na construção imobiliária e junto com a questão do varejo vem impactando bem negativamente as vendas de material para construção. Tá? Claro, lá entre 2018, 19, 20 até 21, teve um crescimento muito robusto de vendas e de produção. Tá? De lá para cá, teve uma troca, o consumidor ele deixou de fazer as reformas ou terminou, e agora ele se voltou mais para o lazer, né? Então, viagens, alimentação fora de casa. E, além disso, boa parte daqueles imóveis que estavam sendo vendidos foram entregues, e aí você tem toda aquela... tem que terminar a obra. Né? E isso já vem arrefecendo. Então, por isso que a gente está registrando uma queda bem relevante aqui de vendas de material de construção, desde o ano passado. Não vejo tendência de recuperar ainda esse ano. Talvez o ano que vem, 2024, a gente comece a ver algum movimento de recuperação com redução de taxa de juros, aí pode favorecer uma retomada de vendas de imóveis e também retomada de reformas, retomada, inclusive, da construção civil como um todo. Então, para esse ano, não tem tendência de recuperação desse segmento. Tá. Um outro segmento que também vem sofrendo impactos negativos é a indústria de autopeças. Então, a autopeças é muito dependente do setor de veículos, né, porque é um fornecedor para eles. Segmento de veículos leves ainda vem registrando crescimento, mas em torno aí de 2%. Tá? Já a produção do setor de veículos pesados, caminhões e ônibus, vem caindo mais de 20%. Então, por conta principalmente de caminhões e os veículos pesados, é que a indústria de autopeças está muito impactada, tá? Está registrando uma queda de 2,5%. A gente até esperava que tivesse uma melhora mais para o final do ano, mas isso não se concretizou, tá? Até, assim, no começo do ano tinha uma queda até pior, né? Se não me engano, a gente estava em torno aí de 4%, 5%, agora está uma queda de 2,5%. Mas não tem cenário em tão curto período de tempo, daqui para o final do ano, de reverter essa retração. Então, aqui também, talvez a gente consiga ver uma melhora só a partir de 2024, tá? Vamos acompanhar esse setor para ver o comportamento dele. Que é aquela história da base, né? Você cai 28%, quase 30%, você tem que aumentar quase 50% para recuperar, né? Então, não é retomar 28% de crescimento, né? Exatamente, é isso mesmo. E essa volatilidade é muito ruim para a indústria, né? Com certeza. Bem, e por fim, o agronegócio. Então, esse ano nós estamos colhendo uma safra muito boa de grãos, exportações muito favorecidas, mesmo que os preços tenham vindo um pouco mais para baixo das commodities agrícolas, mas ainda assim são preços bons. Então, nós temos uma expectativa de crescimento do PIB agro de 13%. Tá? E, como eu falei lá atrás, a gente não deve repetir essa safra no próximo ano. Tá? Pelo menos não tem expectativa disso por enquanto. Tá? Então, voltamos para um crescimento de PIB agro ali nos próximos anos em torno de 2% a 3%. Tá? Mas esse ano é um ano bem relevante para o agronegócio, para toda a cadeia, para as regiões agrícolas também. Tá?
Mas lembrando que o PIB agro participa com 5% do PIB total. É aquele PIB que a gente fala que é dentro da porteira. Uhum. É esse aqui que a gente está falando que vai crescer 13%. O legal é que ele puxa os outros, né? Que Puxa. está relacionado, né? Quem fornece para o agro, né? Então contribui mais um pouco ainda para a economia como um todo, né? Sim. Uhum. Legal. Exatamente. Então, de um modo geral, alguns setores vão muito bem, como o agronegócio, os setores industriais ainda sofrendo por conta de taxa de juros elevada, de uma desaceleração econômica, o setor de autopeças por uma questão mais específica no próprio setor, mas a gente tem uma tendência de retomada e vamos ter que acompanhar esses setores no próximo ano para ir medindo mês a mês como é que está sendo essa retomada. Tá certo. Algumas análises não tem tanta variação de um mês para o outro, né, Regina? Mas é papel importante também o monitoramento, né, do que vem acontecendo. Estar estático, né, também é uma informação importante, relevante para ser acompanhada, né? Sim, exatamente. Tá legal. Obrigado mais uma vez. Daqui a um mês a gente faz um novo acompanhamento. Agradeço aí, hoje a gente conseguiu trazer uma participação, né, do Otto, do Júlio e do Evandro. Esse trabalho é um trabalho interno, né, que de um tempo para cá a gente decidiu gravar e também distribuir, né, para alguns parceiros, clientes, fornecedores, né, que é mais uma fonte de informação interessante para acompanhamento setorial e econômico, para ajudar a dar embasamento em decisões, algumas decisões estratégicas, né, de negócios. Sim. Beleza. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. Bom dia a todos aí. Até. Até. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.